Estamos de volta a mais um episódio da Sala da Mari. Peguei meu café, está aqui. E eu, se fosse vocês, pegava... Pode ser o café, se você estiver assistindo isso aqui à noite, pode ser o vinho. Tá liberado também? Tá. Inclusive, nesse episódio especial, eu gostaria que você, que é trader, que está nessa jornada, convidasse a pessoa que divide a vida com você, a pessoa de sua confiança, porque esse é um papo para a gente ter junto, que é falar justamente sobre as pessoas. Eu vou ser polêmica agora, tá? A gente escuta. O trader, ele é muito solitário. Eu tenho pensado que isso, na verdade, é uma mentira. Então, calma, vamos conversar. Vou dar o tempinho. Enquanto você vai lá, pega seu vinho, pega seu café, se você é do café, prepara a sua pipoca. Pode ser a pipoca também, com Coca Zero, talvez. Hello Coca-Cola, patrocina nós. Ou Monster, né? A gente tá esperando esse patrocínio também, né, Amanda? Eu sou do time Monster. Aproveita e comenta aqui embaixo. Quem que você acha que precisa estar do seu lado para ouvir o que a gente vai falar agora? Vamos falar de trade, vamos falar de mercado, mas vamos falar sobre isso no aspecto, no âmbito das pessoas. Eu não vou colocar que isso é uma mentira que falam por aí, mas a gente esquece uma questão muito importante. Quando a gente está ali fazendo o trading, quando a gente decide começar no trading, a gente se sente sozinho. Só que nenhum de nós, a não ser que você viva numa casa trancada, não fale com mais ninguém, não interaja com mais ninguém, você não é solitário. Existem pessoas que fazem parte da sua vida em outros âmbitos. E isso, a relação que você tem com elas afeta o trade. E é por isso que eu tô falando. Por mais que às vezes a gente tenha ideia de que aquilo é uma coisa que a gente está fazendo sozinho, não é. E eu acho importante a gente perceber isso. Por quê? Porque como a gente se relaciona e essas pessoas entendem ou não entendem o que a gente está fazendo, isso vai afetar o que a gente faz no mercado. Recentemente, eu tenho conversado com pessoas de formas bem diferentes nesse aspecto. Gente que eu conheço há muito tempo, de muito antes de eu estar no mercado, mas que também entrou no mercado na mesma época que eu, por exemplo, e que está tentando ainda, mais de uma pessoa. Dentre essas pessoas, existem aquelas que escondem o que estão fazendo, escondem que ainda estão tentando. Tem aquelas que dividem isso com as pessoas. Tem aquelas que querem provar para as pessoas, porque aí o mercado vira aquela coisa do agora eu vou fazer funcionar só para provar que estava todo mundo errado. Não importa quem você é, qual caixinha você tá, se você tem apoio da sua família, se você não tem apoio da sua família sequer sabe o que você está fazendo, quando você clica, você vai lá, clica, entra num trading, você não entra sozinho. Você está entrando justamente com tudo que é resultado dessas relações que você tem com essas pessoas. Aí as pessoas não acreditam em vocês e aí você entra com raiva para provar que os outros estão errados. Aí a sua família acredita tanto em você que deposita em você todas as... Não, agora vai dar certo. E aí você está entrando no trade, além de todas as variáveis técnicas, gestão, execução, tudo mais, você está entrando num trading com sonhos de pessoas que você ama muito. Entendeu? Entende a importância? Se você tá fazendo sozinho e você não conta pra ninguém, seja lá, eu tô falando porque eu também já quis esconder, já falei várias vezes que eu demorei pra sair do armário. Óbvio, meu pai sabia, porque foi ele que me apresentou o trade, mas a maior parte das pessoas à minha volta, eu não contava do que eu tava fazendo. As pessoas, como é que foi seu dia? Eu falava, tô trabalhando, e eu passava horas trancada no quarto estudando, e eu evitava, assim, eu tinha medo de falar sobre isso. Então, quando eu entrava num trade, eu entrava carregando o medo das pessoas saberem o que eu estava fazendo e virem me criticar. Era o medo da crítica. Então, apesar de o momento a gente não ter com quem dividir a nossa jornada, de poder falar sobre isso. Por exemplo, eu, na minha jornada de emagrecer, eu tinha com quem dividir, eu contava para as pessoas próximas a mim, minha irmã, minha prima que ia comigo, aí eu tinha um personal, e aí eu deixava essas pessoas ali sabendo. Mas eu tinha quem dividir, né? Esse aspecto. Mas o mercado, no começo, eu não tinha com quem dividir esse aspecto. Porque por mais também que meu pai tivesse me apresentado o mercado, então ele sabia o que eu estava fazendo, sabia que eu estava estudando, sabia que eu estava fazendo isso, eu tinha que lidar com a ansiedade dele. Porque quando ele viu aquilo, ele falou: achamos, resolvemos muitas coisas. Não a vida, porque a gente também não é tão fora assim. Mas teve um momento que eu precisei pedir para ele parar de me perguntar como é que estavam as operações, porque eu não clicava, porque eu tinha que lidar com a ansiedade dele, e ela não era a minha ansiedade.
Então, entende quando eu quero trazer para cá essa conversa sobre as pessoas à nossa volta, que a gente precisa entender é que elas sabendo ou não o que a gente está fazendo, não importa, elas afetam a nossa jornada, para o bem, para o mal, e isso não tem a ver com um juízo de valor sobre quem são essas pessoas, se elas são legais, se elas estão sendo legais com você, se estão certas ou se estão erradas. Isso é como é. E aí a gente, em algum momento, precisa parar e pensar. E eu me lembro de um dia que eu tive essa coragem de falar pro meu pai: eu preciso que você pare de me perguntar. Eu falei isso pra ele: eu preciso que você pare de me perguntar como é que tá, se eu já tava operando, se eu já tava conseguindo. Até que chegou um ponto, porque quando. Até eu já contei isso em alguns podcasts, acho que vale colocar aqui. Quando meu pai viu o mercado, viu o trade a primeira vez, ele me ligou e falou: vem aqui. Eu já trabalhava com ele há muitos anos, já falávamos de investimento, a gente já falava, né, já tinha essa questão investir, lido com a área financeira da empresa. Então, era um assunto extremamente corriqueiro entre nós dois, e ele viu e achou aquilo a minha cara, porque ele viu o gráfico, ele viu uma live de um analista fazendo recomendação, por um acaso é o que eu faço hoje, e ele olhou aquilo e falou assim: Isso aqui é sua cara, você vai fazer um curso, vai aprender o que, que precisar aprender, porque ele também sabe que eu sou dedicada dentro do que eu me proponho a fazer. Meu histórico até aquele momento mostrava pra ele que eu não ia ser uma pessoa que ia sair fazendo doideira, tá? E ele falou assim: Você pega o meu dinheiro e você vai operar. E eu tive muita dificuldade com isso. Eu acho que eu consegui boletar a conta dele uma vez. Aí ele foi lá e depositou na minha. Quando era o dinheiro dele, também eu não conseguia. Eu também não conseguia. Eu simplesmente não entrava na operação. Aí chegou num ponto em que eu falei, expliquei pra ele, e eu vi que ele também não estava pronto pra lidar com aquilo, porque ele não ia lidar com a oscilação do dia a dia, ele não ia dar. Aí a gente sentou e eu falei, pra mim não dá pra ser nesse aspecto. Eu vou cuidar de você, investimentos. A gente foi começando a entender quem cada um de nós éramos naquele processo que a gente estava passando juntos, quais eram os limites de cada um. Então, pro meu pai, hoje, eu cuido de investimento, eu cuido da conta, até os assessores dele ligam para mim, né? Eu sou procuradora da conta dele, porque eu também sou na parte da pessoa jurídica. E aí, eu precisei dar um não. Só que eu também já queria, porque eu vi o potencial que aquilo tinha. E até hoje eu converso com ele. Chego às vezes no escritório, ainda com alguma operação aberta, conduzindo, e eu mostro para ele, a gente fala de operações, mostro essas coisas. Mas nenhum momento mais ele me pediu para fazer trade na conta dele. Então, por mais que ele naquele processo, ele tinha a melhor das intenções, e eu não tenho a menor dúvida nisso, ele entendeu, e eu entendi também, que às vezes tem muito mais na nossa decisão do clique, da operação, do que o técnico, do que o teste, do que onde eu entro, onde eu saio, do stop e toda essa conversa. E eu acho que a gente precisa entender um pouquinho sobre o que que são justamente essas pessoas, né? Eu estou sempre aqui porque eu estou vendo minhas anotações, tá? As pessoas, elas moldam o comportamento da gente mais do que a gente percebe, né? De novo, pode ser pela fuga, por esconder, ou por querer provar que as pessoas estão erradas. E não tem uma receita de bolo. Eu não tô aqui para dizer para vocês façam uma coisa ou façam outra. O que eu tô aqui é para que vocês tenham o hábito de conversar com vocês mesmos, com o que vocês sentem e como que cada pessoa com a qual você se relaciona impacta nesse processo. Deve impactar em outros também. Uma coisa eu aprendi, e aí eu posso dar como dica, mas aí vocês precisam fazer essa análise, tá? Quando eu tava no meu processo de emagrecimento também, eu não contei pra todo mundo que eu tava de dieta. Aliás, você já contou que você tá de dieta? Quando você sai? Tô de dieta. Aí não está bebendo. Não vou. Você recusa alguma coisa? É engraçado que às vezes o mesmo comportamento com motivações diferentes as pessoas recebem diferente. Se você tá num lugar e fala assim que você não tá comendo açúcar por uma questão religiosa, as pessoas tendem a não tentar te convencer. Se você está num lugar falando que você não está comendo açúcar por uma questão de dieta, as pessoas às vezes falam que você está exagerando, que você não deve levar. E não é sobre as pessoas. É sobre como você lida com isso. Se você é capaz de ouvir uma pessoa falando, ai, para de ser assim, e você fala, não, tudo bem, e lida bem com isso não vai afetar o seu comportamento, fale. Se não, fala porque raios é por uma questão religiosa. Se você não está pronto para lidar com o julgamento das pessoas sobre o que você está fazendo, não fale. Não estou pedindo para vocês mentirem, mas a gente precisa perder o hábito também de querer colocar no outro as nossas verdades. Eu preciso contar para todo mundo que eu agora vou virar trader. Não, faz a sua jornada em silêncio, então. Escolha algumas poucas pessoas apenas
aquelas que podem contribuir, aquelas que estão mais próximas de entender o que significa essa jornada. Ai, Mari, mas ninguém aqui perto de mim é trader, né? Ou do mercado financeiro, não vai entender. Não, meu amigo, não vai. Mas hoje a gente tem essa belezinha. Primeiro, aqui é a sala da Mari, um lugar pra gente conversar sobre esses aspectos. Inclusive, se vocês quiserem desabafar, aproveita aqui os comentários, desabafem, porque eu tô sempre lendo o que vocês estão escrevendo aqui, até pra pensar no que a gente pode conversar. Mas a internet hoje permite que a gente viva comunidades que são tão presenciais. Aliás, às vezes são mais presenciais, a gente está mais presencial com o pessoal que a gente convive na sala ao vivo, com as pessoas, com vocês que eu falo, do que grande parte dos meus amigos e da minha família, com quem eu não vou falar tantas vezes, poucas vezes eu vou ver. Então, essa convivência, ela também pode ser ali uma convivência virtual. E quem acompanha a gente, que pode estar nos eventos, o que eu mais escuto do pessoal é quanto isso muda. Então, pensem da seguinte forma: as pessoas que convivem com a gente, elas moldam o nosso comportamento, mesmo que elas sequer saibam o que vocês estão fazendo, tá? Mesmo que elas sequer saibam o que vocês estão fazendo. Se você não conta pra ninguém, e de novo, eu não tô dizendo que você tem que contar, mas se você não conta pra ninguém que você tá nessa jornada de querer se tornar trader, e você tem do seu lado uma pessoa que você vê, que ela faz o que ela se propõe a fazer, que ela vai ali, que ela cumpre com o que ela promete, não pra você, mas pra ela mesma, você tende a olhar pra isso de uma forma diferente. Pensem nisso, tá? Pensem nisso, pensem nas pessoas que vocês seguem, pensem como vocês gastam o tempo de vocês, isso é bem importante. A gente tem que pensar que tem gente que às vezes vai destruir até o seu operacional, não porque ela vai falar, vai dar pitaco. Ela vai destruir o seu operacional porque ela vai gerar em vocês emoções e comportamentos que vocês não conseguem lidar no dia a dia, tá? Então não se esqueça, estou vendo aqui nas minhas anotações, né? Essa questão do mercado amplificar o nosso ambiente emocional. Outras coisas já são difíceis, trabalho e tal. Então, o mercado ele já vai tender a ampliar os nossos comportamentos. Então, se vocês não olharem para quem que são as pessoas que estão ao seu lado, fica muito. E não só quem são essas pessoas, lembrando que nós somos adultos e nós não vamos jogar nos outros a responsabilidade pelo que a gente não faz, tá? Mas a gente entender como a gente se relaciona com elas, quais são as coisas delas que a gente traz pra gente. E aprender com isso. Não necessariamente eliminar, mas aprender com isso. Tem uma coisa que eu acho que melhorou muito minha relação com meu pai, inclusive de confiança, quando a gente soube quais eram as minhas limitações, quais eram as dele. E isso é uma coisa que, eventualmente, aqui em casa com ele, a gente conversa sobre isso. E a gente conversou sobre isso, e a última parte do que eu queria falar aqui, né? A gente teve uma conversa recente, um dia, sexta-feira passada, não sei quando você vai ver isso, não importa, não é datado. Ele chegou em casa, a gente pediu uma comida, decidimos abrir um vinho e a gente estava conversando sobre algumas coisas, né? E a gente estava falando sobre a nossa relação no sentido de ajuda mesmo. E eu falei pra ele que eu não estaria aqui hoje se não fosse ele, porque eu já tive um relacionamento anterior, ele também, é o nosso segundo casamento. Eu disse que vai ser o último, que agora eu não divorcio mais, só fico viúva. Fica a dica pra ele. E eu brinco com isso, todo mundo sabe, tá? É, Então eu vim de um outro relacionamento onde eu não teria o que eu tenho dele, que não é um apoio vazio. Uhul, vai lá, você é maravilhosa e não sei o quê. É o apoio mais difícil de dar, que é o silencioso. É aquele apoio que não só te fala assim, vai lá. É aquele que a hora que você tá indo, você encontra uma pedra no caminho que ele pode tirar, ele tira. Se ele precisa desviar do caminho dele pra me ajudar aqui, e eu faço a mesma coisa. E por que que eu tô falando disso? Apesar de eu considerar que a gente se apoia muito, a gente se ajuda muito, uma coisa a gente não consegue fazer. A gente não tira a dor do processo. A gente não consegue tirar um do outro a dor do processo, tá? Só que a gente ajuda a sustentar. Tem hora que eu pensei já em desistir, tem hora que ele já pensou em desistir de várias coisas profissionalmente falando. é, Mas a gente tá ali falando assim, primeiro, não é, de novo, não é aquele uhul vazio. Se você, acho que poucas coisas demonstram tanto apoio a uma pessoa quando você vira pra ela e fala assim: calma, não toma essa decisão agora, mas se você precisar desistir, a gente começa tudo de novo, não tem problema. É sobre isso. Então, as pessoas certas na sua vida, elas não tiram a dor do processo. Porque a dor é necessária, é igual o músculo da academia. Eu fui lá treinar hoje, eu sei que amanhã vai doer.
E eu tenho falado isso para as crianças. Certas dores fazem parte de nos deixar mais fortes. A gente precisa aprender a tolerar. Então, as pessoas certas não tiram essa dor. Se vocês acham que tiram, talvez a percepção esteja errada. Elas te ajudam a sustentar o tempo que vocês precisam estar ali. As pessoas certas vão ajudar nisso. Quando eu me separei, eu estava grávida do Davi e foi um processo extremamente difícil para mim. Meu pai falou: volta para casa, Maria. Eu falei: não vou voltar para casa, eu já tenho meu espaço. E eu sabia que ia doer e doeu pra cacete. Foi assim, inacreditável o que eu passei naquele tempo. Ele nunca pôde me privar desse processo. Por quê? Porque já tinha acontecido, era consequência das escolhas que eu fiz. Mas ele sempre esteve ali. Ele sempre falou: não posso evitar a sua dor, mas você pode ir junto. Eu tô aqui do lado. Então, quantas vezes eu precisei de um braço mesmo, né? Carrega com as crianças, preciso levar a criança no hospital. Foi ele que fez. Então, pensem quem são as pessoas que estão nesse processo com vocês. Olha para o mercado, mas olha para tudo. De novo, a gente não consegue desligar a chavinha. A gente não vai para o mercado e desliga as consequências. A gente não deixa de carregar o resultado das relações que a gente tem. Então, olha para essas relações e eu não estou pedindo para que você corte relações. Eu estou pedindo para que você seja adulto, responsável e aprenda a colocar limite, entender as suas limitações e as dos outros. Vai ter gente que não pode saber do processo ainda. Vai ter gente que a melhor coisa que você faz é ficar quieto, mas isso cobra um preço. Se você quer, você tem que parar de querer validação dessas pessoas. Você quer validação de alguém? Você precisa de resultado. Então, deixa para um outro momento. Se apega às pessoas que podem chegar com você e vão te falar o seguinte: como eu posso te ajudar? Não vou fazer o caminho por você, porque o mercado é um lugar para gente adulta, responsável e que sabe que nada de grandioso se constrói com facilidade, mas que fala: beleza, eu tô aqui, inclusive se você precisar desistir. Porque quando você sabe que se você precisar desistir e começar tudo de novo em outro lugar, faz com que você também vá para o mercado, porque muita gente fala assim: tem que dar certo. Quando tem que dar certo, as suas decisões são contaminadas por isso. Não faça com que o mercado tenha que dar certo. Não faça com que as pessoas empurrem você nesse caminho. E se as pessoas estão empurrando você nesse caminho, provavelmente não é sobre elas, é sobre como você coloca o que é o mercado para elas. Ou por validação, ou para provar que está certo. Então, esse é um recado que eu queria falar muito sobre as pessoas. Tem muita gente que tem parcerias incríveis no mercado que funciona. E eu vou te dizer mais, principalmente num casamento, num casal, é muito importante ter alguém com quem trocar. Alguém precisa ser o freio que às vezes o seu pode falhar. Quem é o airbag? Você é o trader, você pisa no freio, mas você precisa de um airbag. Pensem sobre isso. Seu companheiro ou sua companheira não precisa ser entendedor do mercado, mas você precisa de alguém que vá ajudar na sua jornada. Eu certamente não estaria, e eu falei isso pro Irã naquele dia, a gente falou muito sobre isso. As pessoas também acham que as coisas para eles são fáceis nesse sentido também. E eu falo: só nós dois sabemos que nenhum de nós dois estaria onde está hoje se não fosse pelo outro. E, de novo, quando é o casal, quando é o time, faz um time. Você não é casado, não tem essa pessoa, faz um time. Não significa que um tem que necessariamente sair. Não é a vez de um ou a vez do outro. Cada um de nós dois tem uma jornada diferente, mas ela anda lado a lado. E eu tenho certeza absoluta que se eu precisar, eu grito. Ele vem e me ajuda a tirar pedra na frente do meu caminho e o mesmo serve para ele. Mas a maior certeza que eu tenho é que se em algum momento para nós estiver insustentável e eu falar: eu não vou mais, ele vai me dar a tranquilidade de falar: então a gente começa tudo de novo. Certo? Assunto bem punk, né? Mas é impossível. Acho que é o assunto que vocês mais acabam falando comigo. Nunca é o primeiro, tá, gente? Mas eventualmente, quando eu aprofundo a conversa com vocês, sempre vem de formas tão diferentes o quanto o trade impacta a questão das pessoas que estão em volta de quem quer fazer isso. Pouco a gente fala sobre o contrário. Sobre, além do mercado, além de tudo, quanto a pessoa que clica ali é impactada pelas relações que ela tem e como essas relações afetam a decisão dela dentro do mercado. Tá bom? Deixa aqui, se vocês gostaram, manda pra alguém. E se você se sentir confortável, chama essa pessoa pra assistir esse episódio de novo com vocês.
conversem sobre isso. Aproveitem esses pontos, porque essa conversa honesta faz muito bem, inclusive para todas as relações. Não apenas casamento, mas para todas as relações que estão muito próximas a você. E se você ainda é aquela pessoa que quer convencer todo mundo a fazer trade, que o mercado e você ainda nem sabe qual que é o caminho, aprende que o silêncio para a multidão vale muito. Guarda as suas verdades, o seu processo primeiro para as pessoas que estão mais próximas de você. Tudo que eu trago aqui para vocês vem muito depois de já ter vivido as belezas e as dificuldades disso. E porque eu quero essa troca, a gente quer e quero criar esse ambiente. Vocês muitas vezes fazem parte do meu ambiente no mercado, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.